E quanto a essa violência toda assim, tanto lá como aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de falar o seguinte, né? Eu gosto de falar o seguinte. Não. As polícias, ela tem o poder de acabar qualquer tráfico em qualquer local, em qualquer localidade. Basta deixar a polícia trabalhar. Cara, a polícia, ela tem restrição de operar com helicóptero. Aí fica um cara numa seteira, lá longe, a tropa tentando progredir, mas não pode ter um apoio aéreo. Se tem um apoio aéreo, aquele cara daquela seteira ali já era, pô. Já foi. Mas não pode. Mas não pode isso, não pode aquilo. Tá entendendo? Então, tá do jeito que tá, né? Tá do jeito que tá, pela forma de governo que está sendo. Né? Eu não falo nem os governantes, sim, são as leis que estão sendo criadas, né, para beneficiar, pô. Você vê o exemplo que a gente deu do policial do posto, acho que lá em São Paulo, que o pessoal chutou a cabeça do policial, coisa e tal. Né? Para mim, aquilo ali foi tentativa de homicídio. Sim. Foram soltos na audiência de custódia. É o que você falou. A audiência de custódia tem que ter? Tem, com certeza. Tem que ter. Em 2012, né, eu já contei aqui no podcast do Glauber, eu fui preso numa ocorrência que eu tive, né, que eu me defendi na ocorrência de um subtenente da polícia. Né? Nessa ocorrência ele veio a óbito. Né? Ele tentou me matar e eu me defendi dele. Eu fui preso, pô. Eu fui preso em flagrante. Porque deu mídia a ocorrência. Né? O delegado ficou assustado com a mídia e falou que se eu quisesse provar legítima defesa, que eu provasse em juízo. Eu fui pro BEP, pro presídio da polícia. Se tivesse audiência de custódia, eu não teria sido preso. Por quê? Eu que me apresentei, minha arma tudo ok, a ocorrência toda amarrada. Né? Mas como foi uma confusão de carnaval, né? O delegado não quis segurar. O delegado colocou como que a viatura que eu liguei no código 800, que é apoio ao policial militar, ele colocou como a viatura tivesse me prendido. E os policiais ainda assinaram ainda. Puta merda. Na época, né? Na época, eu tinha 4 anos de polícia, recrutão. E os antigos, né? A supervisão de graduado foi lá no local, era um subtenente antigaço de polícia, né? Em 2012 ele já tinha quase 30 anos de polícia. Antigaço. Não me auxiliou em nada, pô. Ficaram com medo do delegado, pô. Tá entendendo? Então, se houvesse a audiência de custódia naquela época, eu não teria sido preso e não teria gastado 30 mil com advogado. Foda, velho. Que eu tive que gastar. Entendeu? Mas indivíduos que é pego com fuzil, tem vezes que é liberado na audiência de custódia. Alguma coisa está errada. Não sou eu que não sou criminalista que vou falar, mas a gente vê aquele grosso assim, a gente vê que está errado. Tá entendendo? E assim, o que incomoda mais é que são reiteradas vezes. O cara é preso com fuzil, aí é solto a audiência de custódia. Dias depois o cara é preso de novo, fuzil, liberado a audiência de custódia. O problema para nós policiais, né? Tô falando pela maioria, pelo que a gente ouve, pela experiência que a gente tem, não é a audiência de custódia, é a falta de critérios. A falta de critério, ou não utilizar os critérios como deve ser. E aí... Ou mudar esses critérios, né, cara? Porque, tipo assim, o critério é para não manter
Pô, tô me metendo aí na parada aí de vocês, né, cara? Mas assim, querem que desencarcerar, quer diminuir a população carcerária. Qual a receita mágica? Soltando. Não prendendo. Não, evitando a prisão. prisões desnecessárias. Só que para Aí você coloca um critério objetivo, né? Que faz até algum sentido, Claro. né? Pô, o cara tem antecedente? Não. Eu nem sei se é isso, tá? Desculpa aí a quem é bom no direito. O cara tem residência fixa? Não. Aí você pega um moleque que tá no tráfico, que nunca rodou, tem antecedente? Não, ele nunca rodou, pô. Já matou, já queimou um monte de gente, já fez uma série de coisas. Ele rodou pela primeira vez ali. Aí se ele apresenta o endereço, ele tá liberado, irmão? Não, o pior. Entendeu? Pior, aí a gente tá levando em consideração o cara que tá apresentando apenas um dos critérios, que é a residência fixa. Mas o cara, pelo menos, é a primeira vez que ele tá rodando. E aquele que não é a primeira vez, dias depois o cara comete de novo e é liberado de novo. Entende? É como eu falei, o lance da ocorrência que a gente participou com o Emílio, que o cara não tinha residência fixa, já estava em liberdade provisória, o cara foi preso com uma pistola israelense com numeração raspada, e o cara foi liberado no dia seguinte, sendo que tinha menos de um mês que ele tinha sido preso, e já tinha sido liberado na audiência de custódia também. Então não tem critério. Não, entendeu? Nada tá se seguindo. É isso que incomoda, é isso que faz com que a gente esteja sempre enxugando gelo. E faz com que os caras se sintam à vontade. Eu vou sair daqui a pouco. Você tá perdendo tempo, eu vou sair daqui a pouco. E aí, você só vai ter antecedente criminal quando o teu processo for concluído, é isso? Não Quando deveria transe ser. em julgado? Não, é essa mais ou menos, por aí. Aí, irmão, em vez de você resolver o problema do sistema penitenciário, que é fazendo novas unidades, que é dando melhores condições, o cacete, você não bota mais ninguém lá. E é muito ladrão na rua, cara. A polícia prende mais. Prende mais. A polícia prende, pô. A polícia faz a parte dela. Só que a cada 7 que tu... A cada 10 voltam 7 pra rua, pô. Não dá tempo. Pô, desculpa, Glauber. Ou mais. Tá sendo 10 de 10. É. 10 de 10, pô. Não tá ficando preso. Cara, 90% de quem é preso, né? Já passou No mínimo na delegacia. na delegacia várias vezes, pô. Muitas vezes. Né? A gente vê exemplos aí de feminicídio, né? Quando vai puxar a ficha do cara que matou a mulher, Já fez. já teve várias Hoje. passagens, pô. Quebrou a regra várias vezes aí, Isso aí. de proteção à distanciamento. Entendeu? Eles falam que a população carcerária está grande. Pode estar, beleza. Mas aí eu vou, né, parafrasear o nosso ex-presidente, né, o Bolsonaro. Não quer ir para lá, não comete o crime, pô. É. Não comete. Tu falou de... Isso é uma coisa que é falado, né? Cara, o Brasil tem 220 milhões, né? 220 milhões. Tem em torno de 800 mil presos. População carcerária? Tinha, né? Eu Uhum. acho que diminuiu. Tem tempo que eu não olho essa porra, é competência do DP, inclusive. Pô, se tu pegar 800 mil dividido por 220 milhões... Não dá nem 1%. Pelo amor de Deus, irmão. Não dá nem 1%. Tá 0,003, porra. A nossa sociedade não é tão evoluída e tão estruturada com base familiar e educacional a ponto de você acreditar, né, que 0,003% é delinquente nesse país, pô. Entendeu? E aí, no dia que o Pimentel veio aqui, falou que tem um estudo que fala que tem 16 milhões de maconheiros. Eu acho que tem muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas vamos lá. Se tem um estudo, uma pesquisa que diz 16 milhões de maconheiros, então não pode prender o maconheiro porque não tem cadeia para todo mundo. Da mesma forma, não só tem 800 mil caras que estão seguindo o Código Penal, não, porra. Não. Aí o que faz? Não, tem 800 mil, mas só tem vaga para 400, para 300. Aí você não prende mais. Aí a gente fica nisso aí, irmão. Então, assim, de fato, parece que só quem está trabalhando contra a criminalidade, é a polícia. É a polícia. Né?
E aí tu pega uma situação dessa envolvendo 2 policiais. Porra, é um negócio chato pra cacete. E eu quero voltar nisso aí, irmão. Tu bebe álcool? Não. Tu bebia na época? Não. Tu tava... Não sou chegado a Tu tava bebida alcoólica. Tu tava na farra no carnaval? Não. Mas tenho certeza que vendem que 2 polícias... O outro podia até estar. Tô falando com você, que é você que tá aqui, né? Que você que é nosso convidado. Vendem como se o polícia tivesse matado o outro no carnaval por farra. Mas na reportagem fala isso. Na reportagem, que por coincidência, foi até o Rodrigo Pimentel que falou. Isso criticou daí. na Globo. Isso, criticou. Né? Até conversei com ele depois. Depois aí a gente virou amigo, né? Por causa do filme que vai produzir coisa. Aí eu falei pra ele. Falei, pô, comandante, o senhor bem já falou mal de mim. Ele, pô, foi mesmo, Sacramento? Falei, aqui, ó, a reportagem aqui. Aí eu mostrei pra ele. Aí ele olhou assim, aí ele olhou e falou assim, pô, Sacramento, sabe o que é? Na Globo é tudo script. A gente tem que falar as coisas. Aí, posso falar uma coisa também? Coincidentemente. Mas... Entendeu? Quem nunca ficou puto com ele de assistir jornal? Não, né? não. Eu, 1 milhão de vezes já. Mas ele é um cara extremamente de direita, pô. Eu não quero nem entrar nessa agora. Entendeu? Que é um camarada competente, que respeitável. Não. Veio aqui, foi um podcast foda. Mas eu cresci assistindo a Globo e cresci assistindo, vendo ele fazer os comentários dele. E vou te falar, tá? Pessoal que eu tenho um relacionamento com ele. Super gente fina, tá? Super gente fina. Abraço aí, valeu, capitão. Abraço aí pro senhor aí. Super gente fina ele, tá? Não, foi também aqui, não foi, mano, Volta? Sim. Demos um enquadro nele ali, falei, irmão, só sai daqui depois de 7 horas, beleza? Come aí, bebe aí. Tem muito pra falar, né, cara? Muita coisa. Uma enciclopédia, cara. Aí, coincidentemente, ele fez uma crítica também. Logicamente, ele não vai lembrar que ele era comentarista da Globo. Foi uma coisa que pra ele passou. Pra mim, como a crítica foi a mim, é mais fácil lembrar. Pra ele passou, foi só mais uma crítica que ele fez. Foi quando houve a greve de 2012, na greve da Polícia Militar da Bahia. Então, assim, nós tínhamos um líder que, para o governo, era um cara que fazia agitação, ou não, era o estilo dele. Quando ele foi preso, os últimos 3 dias de greve, eu que fiquei à frente. E as pessoas viram um comportamento diferenciado, um cara que dialogava. E aí eu chamei a população para a responsabilidade. A população também precisava forçar o governo a dialogar. A população era a maior prejudicada, né, com a greve. E aí eu falei, a gente precisa que a população fique ao nosso lado nesse momento. Nós encerramos a greve, voltamos ao serviço, mas nós precisamos que vocês agora fiquem ao nosso lado. Não sei qual é que ele entendeu com isso, que na hora que a matéria foi... É aquela coisa, né? É igual que eu falei, que a matéria do Fantástico daquele dia, lembra que eu falei a você? A gente passou a manhã toda gravando, foram 5 segundos de aparência, né? Não falei nada. Nessa da greve, foi uma coletiva gigante, mas só mostrou lá eu dizendo, a greve acabou, a população precisa ficar ao nosso lado. Então, de repente, aquele trecho que ele pegou foi aquilo ali. Mas o que eu quis dizer foi que a polícia estava retornando sem a garantia dos direitos para que a população não ficasse desassistida. Mas a população, em contrapartida, precisava estar ao lado da polícia nesse retorno. Aí ele falou, o soldado Ivan falou aí que a população não ia ficar do lado. Mas a população não vai ficar do lado de grevista. Mas a população, naquele momento, não era ficar ao lado dos grevistas, pura e simplesmente, mas dos caras que deixaram de continuar a greve para defender a população. Então, claro que precisava. Tô deixando de lutar pelo meu direito para poder continuar te defendendo. Você precisa estar do meu lado agora, me defendendo para que eu consiga conquistar aquele direito que eu deixei de lutar ali. E aí ele falou desse jeito. Mas eu entendo, ele deve ter... E assim, era o padrão Globo de matéria, porra. Ele tinha que ficar contra os grevistas naquele momento, né? Então, fica só esse... Eu acho que o erro dele foi ter aceitado essa posição lá, né? Sim. Mas a competência dele, né? E a importância dele para a segurança pública é inegável. Sim. Não porque foi meu convidado agora, mas era foda, né? Porque tu falou assim, ele te criticou também. Eu fiquei pensando, caralho, que deve ter de policial puto. Sim. Por conta daquele período na Globo, né? Claro. Porque basicamente era comentar a ação policial. E comentar a ação policial, um polícia comentando a ação policial, porque o cara conhece a realidade, né? E seguindo um script. E comentar... E o script feito por um cara que não conhece, E né? comentar falando mal.
Pois é. Não é nem comentar para dar a opinião pessoal. É comentar falando mal. Eu percebi alguns momentos, né? Um certo desconforto, né? Porque no fundo acho que ele devia ficar desconfortável, mas né? era aquele momento ali, tinha que seguir, como a gente repetiu aqui algumas vezes já, é seguir o script. A opinião pessoal dele talvez fosse outra, mas naquele momento ele precisava seguir aquele roteiro ali. Por isso que eu acho que talvez ele saiu de lá, né? Talvez ele deva ter essa conclusão, né? Sim. Que o erro foi ter aceitado. Errar né? é humano. Aceitado esse trabalho, né? Mas também foi bom, ele ganhou Ganhou notoriedade. todo o destaque, né? E agora ele pode usar isso de uma forma, né? Igual veio aqui, passou várias mensagens maneiras, o público gostou pra caramba, né? Talvez se não fosse essa passagem, né? Talvez ele não tivesse a oportunidade de fazer o que ele faz hoje. Isso aí realmente a gente tem que avaliar. Se lá atrás houve algum deslize e hoje ele está corrigindo e a correção está sendo em maioria positiva, valeu a pena a crítica que ele fez. Vamos mandar mensagem para ele perguntando o que ele acha do movimento grevista na Bahia em 2012. Fala real aqui agora, capitão. Fala a verdade aí. Essa porra mesmo, tem que pagar mesmo. Porra.